Hoje é dia 6 de novembro, certo? Nós estamos aqui começando mais um mês na presença do Senhor, já participando da sua mesa. E eu queria hoje repartir a partir de um texto que está no livro do profeta Jeremias, no capítulo 31. E eu quero ler com vocês apenas para esse início os versículos 25 e 26. Livro do profeta Jeremias, capítulo 31, versículos 25 e 26. Onde nós encontramos o seguinte: pois dei descanso aos exaltos e alegria aos aflitos. Então acordei e olhei ao redor. Meu sono havia sido muito agradável. Apenas aqui, e nós vamos assim orar e agradecer ao Senhor. Deus nosso Pai, nós queremos te dar graças hoje pela manhã, porque já temos participado, Senhor, desse tempo tão especial de celebração aqui na casa do Senhor, onde temos declarado a nossa fé, onde temos, Senhor, ó Deus, participado ao lado uns dos outros, da mesa do Senhor. E agora aqui, Senhor, desejamos que a Tua palavra encontre lugar no nosso coração, encontre espaço na nossa vida, para que ela se manifeste em nós e através de nós, em favor de todo mundo que é gente com a gente, no nosso dia a dia, no palco da existência, que tudo seja para a glória do Senhor, como uma manifestação do Teu reino. Então dá-nos, ó Deus, pela Tua palavra, o que nós precisamos para a nossa vida, alimento verdadeiro que ela é, fonte inesgotável que Tu és. Oramos e Te agradecemos no santo nome de Jesus. Amém, amém e amém. O que a gente faz quando tudo que podia dar errado, dá errado? Ou o que a gente faz quando tudo que podia dar errado, deu errado? O que é que acontece quando tudo naquilo em que a gente crê, em que a gente investe a nossa vida, aquilo pelo que nós vivemos, o que acontece com a gente, na gente, quando somos esmagados pelas circunstâncias? Quando os nossos sonhos, por assim dizer, os nossos planos, os nossos ideais, as nossas expectativas, aquilo que a gente projeta, quando tudo isso por conta de fazer parte do que nos aguarda, se torna assim um ambiente muito obscuro, muito incerto, em razão de que a nossa vida, ela foi afetada, ou ela está afetada pela dura realidade. Quantas vezes, por causa disso, um cansaço se instala na gente? Já aconteceu com você? Um cansaço que chegou, um cansaço que se instalou em você, que pegou você, que fez você refém desse estado de coisas. Pois aquilo que a gente espera, inclusive, falando aqui com você, que é a igreja de Jesus, tem gente que ainda, por assim dizer, possa estar nos escutando, talvez não criou essa identidade de uma forma, não é? Mas está com a gente, mas pensando na gente, nessa identidade que carregamos e assumimos, inclusive naquelas coisas que a gente espera em Deus, as coisas que nós esperamos em Deus para a gente, as coisas que nós esperamos em Deus que tem a ver com a nossa família,
As coisas que nós esperamos em Deus que tem a ver com a nossa igreja, com a nossa comunidade de fé. As coisas que nós esperamos em Deus e que tem a ver com a nossa nação, com o povo do qual a gente faz parte. O que a gente faz quando tudo isso, circunstâncias as mais diversas, da nossa individualidade à nossa comunidade espiritual, à nossa comunidade humana, quando nos colocamos no palco da vida, ao lado de todo mundo que é gente nesse mundo, e parece que essas nossas expectativas foram revogadas de alguma forma. Sabe aquela dor que de vez em quando se instala e que parece que não vai embora? Sabe do que eu estou falando? Qual que é a relação que tem essa dor que eu carrego e o Deus de amor que se revelou um dia para mim? E o Deus de amor de que tanta gente fala, de que tanta gente prega, de que tanta gente anuncia. Como é que fica isso na hora do vamos ver? Porque de vez em quando é assim que nós nos encontramos. Você sabe que é. Porque tem fases na nossa vida, e às vezes você está passando essa fase e não é de hoje. E a gente sempre entra no ano que chega, e a gente pensa, quem sabe este ano vai ser diferente, e de repente, a dor aumenta, ela amplia, ela não vai embora, ela está ali de novo, tentando nos sufocar de novo, como parte das pressões próprias da realidade que a gente tem que lidar. O que a gente faz? Bom, nós somos o povo da Bíblia. Nós somos o povo convidado por Deus a dar ouvidos ao que Ele tem para dizer para a gente por sua palavra. E Ele está fazendo esse convite para todo mundo que é gente com a gente, no palco da existência, dizendo assim, ei, você quer parar para escutar o que eu tenho para lhe recomendar em relação a essas coisas próprias da sua história e da sua realidade? Então, boa coisa para a gente lidar com esse estado de coisas é a gente buscar referência. E buscar referência na palavra de Deus. E buscar referência nas vidas daqueles que um dia também pisaram o chão desse mundo. E que lidaram com as coisas próprias de ser gente nesse mundo, e fizeram isso procurando dar ouvidos para Deus, fizeram isso levando Deus em conta, fizeram isso dando espaço para Deus na sua vida. E por que a gente precisa dessa ajuda confiável? Nós precisamos de uma ajuda confiável, não é qualquer ajuda, não é qualquer voz no nosso ouvido. Não é qualquer conselho de qualquer um. Tem que ser do tipo confiável. Por isso irmos para a palavra de Deus. Porque a gente precisa saber como pensar, organizar as ideias. Nós precisamos de ajuda confiável para saber como orar. Que é uma coisa que fica mais difícil na medida em que a dor se instala. Nós precisamos de ajuda para saber, inclusive, como continuar. A gente não quer discurso, a gente quer substância. Nós queremos o conselho de alguém que, devidamente provado na história, restou aprovado por Deus. Gente como a gente, que tem o que dizer, primeiro com a sua vida, com o fruto da sua vida. E porque o fruto da sua vida é de verdade, a gente para escutar o que ele tem para nos contar sobre como foi a sua trajetória. Então, para a gente lidar com essa dor que se instala na gente, e a gente entender bem a relação que isso tem com o Deus de amor que nos chamou e está chamando todo mundo para andar na sua presença, a gente pode, por exemplo, olhar para Jeremias. Jeremias foi gente, carne e osso, como eu e você. E o Jeremias, ele teve uma vida atribulada. Pense no homem que teve uma vida atribulada. E o tempo de vida desse homem chamado Jeremias, ele coincide
com um dos momentos mais problemáticos da história hebraica. Um dos momentos mais críticos, um dos momentos mais difíceis, que foram as décadas onde ele viveu, onde ele profetizou e onde ele experimentou a destruição da cidade do rei Davi, Jerusalém, a destruição do templo, a deportação de muitos dos seus irmãos que moravam ali no Reino do Sul, na terra de Judá, onde estava a cidade de Jerusalém, onde o templo um dia fora construído por Salomão. Ele viveu nessas décadas que conduziram a esta queda de Jerusalém, ali naquele ano de 586 a.C., só para dar uma referência histórica, nunca é demais a gente falar, que é o momento em que a nação babilônica, e você já deve ter ouvido falar da Babilônia, uma das 7 maravilhas do mundo antigo, foram os jardins suspensos da Babilônia. Você já deve ter ouvido falar de um governante chamado Nabucodonosor. Você já deve ter escutado a respeito de Daniel e seus amigos, Sadraque, Medraque e Abednego, que foram levados no momento anterior a este, inclusive, numa das primeiras, dentre as 3 deportações de pessoas que foram tiradas e levadas para o exílio na Babilônia. Não é desconhecido da gente. Jeremias, ele está ali bem no olho do furacão. E Jeremias, ele foi levado ao limite das suas forças, ao limite do seu cansaço. Se tem um homem que experimentou a dor do que significa essa lida na existência, esse homem foi o profeta Jeremias. Esse nosso querido, ele foi questionado na sua atividade ministerial. Não bastasse isso, ele foi ridicularizado. Ele efetivamente agonizou, tramóias para matá-lo, prisões de verdade, não poucos açoites. Foi um homem que foi chamado de traidor, por da parte de Deus trazer uma palavra contra a sua própria nação, por falar contra a cidade santa de Jerusalém, por falar sobre o que se fazia no templo, que não estava acompanhado de essência de adoração, por falar contra os governantes que eram os homens do poder que naqueles dias estavam ali. Ele se tornou extremamente impopular. Esse foi Jeremias. Num tempo em que tudo que tinha que dar errado para essa nação, deu errado, do ponto de vista das expectativas deles. E aqui eu entro e saio só para contar isso para você. Teve um tempo que esse povo foi um só. Esse povo é o povo que saiu do Egito, liderado por Moisés. Eles foram parar lá porque eram descendência de Abraão. Abraão, Isaac, Jacó, que recebe de Deus o nome de Israel. Aquelas 70 pessoas foram parar no Egito nos dias de José. O tempo passou, ficaram muito tempo lá, cresceram, se tornaram numerosos. Os faraós temeram que aquele povo quisesse tomar o poder, escravizaram eles, eles clamaram a Deus, Deus levanta Moisés. Esse povo sai, passa um tempo no deserto, por conta de circunstâncias ligadas à incredulidade e desobediência. E eles são introduzidos na chamada terra de Canaã, de onde um dia eles saíram, por Josué. Passa o tempo de Josué, vem um tempo difícil, que cada um fazia aquilo que melhor entendia, época dos juízes. E aí Deus, para colocar a ordem na casa, levanta um profeta chamado Samuel, o último juiz, profeta, sacerdote.
tudo da parte de Deus. Deus governava o povo por intermédio de Samuel. Mas o povo olhava para os vizinhos e diziam assim: não, a gente quer ser como eles. Não basta Deus nos governar por meio de um homem por ele escolhido. Nós queremos um rei como todo mundo tem. Aí Deus diz para eles o seguinte: então, Samuel, dá um rei para eles, mas diz que isso vai custar. Agora vai ter família real para cuidar, vai ter imposto para pagar, o negócio vai custar para o lado deles, mas se eles querem, dê um rei para eles. E aí então, Saul é levantado como rei, ele começa bem, termina muito mal. E Deus então enxerga em Davi um homem segundo o seu coração, com quem Deus podia contar. E Davi então se levanta, e o reino é unificado. Você percebe como que desde lá dos patriarcas, um único povo, uma única gente, um único propósito. Deus faz com esse povo uma aliança, e dois aspectos da aliança que Deus faz são importantes. Primeiro, o aspecto da aliança feita através de Moisés, a chamada aliança mosaica. Basicamente, o que importa dizer é o seguinte: olha, o Deus de vocês sou eu, não desejem outros, confiem em mim, e aí eu vou cuidar de vocês, simples assim. E a outra aliança importante é a aliança que Deus fez com Davi. Davi falou para Deus o seguinte: olha, Senhor, nós queremos dar uma casa para o Senhor, vou fazer uma casa bem bonita. E aí Deus olha para Davi e fala assim: olha, eu não pedi, mas já que vocês querem me dar uma casa, tudo bem, mas não vai ser você, sua mão está cheia de sangue, seu filho vai construir. Mas vamos mudar a história, em vez de você dar uma casa para mim, eu vou dar uma casa para você. E a casa que eu vou dar para você tem caráter eterno. A que vocês podem construir para mim, certamente ela vai ruir, mas a casa que eu vou dar para você, eu garanto, ninguém vai derrubar. E aí então é quando na descendência de Davi, surge a ideia da vinda do Messias, que aponta para Jesus. Aí você sabe que Davi passa, Salomão chega, começa bem e termina muito mal. Tudo o que um rei em Israel não podia fazer, Salomão, o homem mais sábio do mundo, ele faz. E aí quando seus filhos assumem, o que acontece? O reino fica dividido. Fica um pessoal mais no norte, outro pessoal mais no sul. O pessoal do norte fica com o nome de Israel, a capital era Samaria. O pessoal do sul recebe o nome de Judá, a capital Jerusalém. Povo dividido. E aí o que eles começam a fazer? Fruto do que já vinham fazendo, desde os dias de Salomão. Eles começam a procurar em outros aquilo que Deus disse: vocês só precisam receber é de mim. Nós temos uma aliança, nós temos um contrato, nós temos um acordo. Mas eles disseram: olha, não basta, nós queremos o que os deuses dos outros povos possam nos dar. Ah, então se é por falta de Deus, pessoal do norte, vão para a Síria, lá tem bastante. Aí veio a Síria e levou o pessoal do norte. E esse momento aqui, de Jeremias, é o momento que o pessoal do sul também está nessa mesma relação. Fazendo mal o que era aos olhos, fazendo aquilo que era mal aos olhos do Senhor, é um termo bíblico. E aí então Deus também vai dizer para eles: olha, já que o problema de vocês é a aproximação de vocês com outros deuses, sim, então vocês vão para a Babilônia, porque lá também tem bastante. E dessa maneira, Deus está trabalhando e tratando a vida do seu povo, para que dos dois de novo ele faça um. Nesse tempinho complicado, dolorido, Jeremias, ele é chamado para dizer para o povo aquilo que Deus mandou, precisava ser dito. Foi um tempo muito dolorido para ele. Muito dolorido. Ele é parte dessa gente. E aquele ideal que aquele povo tinha, de ser o povo de Deus, você está entendendo como eles tinham um projeto de vida. E agora, um pessoal foi levado pela Síria, a Babilônia tomou a Síria,
e agora um outro pessoal está sendo levado pela Babilônia. Cadê aquele projeto de vida? Cadê aquela idealização, tudo? Tudo que podia dar errado, deu errado na vida dessa gente. Tem uma dor instalada. Tem um caos que se manifestou. Como é que fica? E aí Jeremias ensina para a gente 3 coisinhas, que a gente precisa aprender, para a gente seguir, para pensar direito, para orar direito e para continuar direito. A primeira coisa que nós aprendemos com Jeremias nessa história trágica, porque é trágico isso aqui. A primeira coisa importante é perseverar em fazer o que precisa ser feito, para que Deus se revele por nosso intermédio. Eu vou repetir. Persevere fazendo o que precisa ser feito, para Deus se manifestar através da nossa vida. Com toda a dor, com todo o caos, com toda a insegurança, com toda a incerteza, com tudo aquilo que parece que ruiu, com tudo aquilo que parece, a gente olha, Deus se esqueceu, Deus não ouviu. Tem uma série de argumentos que nós levantamos, tem uma série de coisas que acontecem na gente. Mas para a gente lidar com essa dor, tendo em vista que o nosso Deus é Deus de amor, nós precisamos perseverar fazendo o que é certo. Foi o que Jeremias fez. Ele foi escolhido por Deus para falar para o seu povo o seguinte: olha, se vocês não mudarem de vida, a casa vai cair. O Eugene Peterson, me lembro de uma ilustração sobre Jeremias, ele disse o seguinte, que essa história, Jeremias, Judá, que essa história, Jeremias, o seu povo, tem bastante a ver assim, com uma hipótese nos dias do Titanic. Diz que, vamos imaginar o seguinte, está lá o Titanic viajando, belo e formoso, e aí alguém teria um sonar, que é um equipamento que projeta os perigos submersos. E esse alguém com um sonar, ele tenta de todas as maneiras convencer o capitão e a tripulação que tem um iceberg à frente. E que se não desviar a rota, vai colidir. O Eugene Peterson diz para a gente que esse alguém com o sonar era Jeremias, e o Titanic era a sua nação, a sua gente e o seu povo. Adivinha o que aconteceu? Eles colidiram. Mas apesar de tudo que Jeremias enfrentou, e eu já contei para vocês, ele foi ridicularizado, ele foi confrontado, ele foi preso, ele foi ferido, ele foi chamado de traidor. Apesar, Deus pediu a ele que fizesse o seguinte: vai e diz para todos eles, para quem eu mandar, tudo o que precisa ser dito. E sabe o que Jeremias fez, irmão Lourenço? Por 40 anos, ele fez o que precisava ser feito. Diga para quem está ao seu lado, por 40 anos. Por 40 anos. Por 40 anos, ele fez o que precisava ser feito. Você está entendendo? Precisa ser feito. Como pai, precisa ser feito. Como mãe, precisa ser feito. Como filho, precisa ser feito. Como patrão, precisa ser feito. Como funcionário, precisa ser feito. Como profissional que você é, precisa ser feito. Como cidadão que você é, precisa ser feito. Como pastor, precisa ser feito. Como rebanho de Deus, precisa ser feito. Persevere em fazer o que precisa ser feito. Agora, o negócio não é assim, tão fácil. Porque o Jeremias,
Ele tinha lá as suas questões, Priscila. E ele não esconde isso da gente. Então eu vou contar aqui para você 2 momentos aqui, só para você ver o que ele disse. Capítulo 15 de Jeremias, versículo de número 10. Ele vai dizer assim, estão comigo? Como eu estou aflito, minha mãe. Presta atenção no que ele está dizendo. Quem dera eu tivesse morrido ao nascer. Sou odiado em todo lugar. Não sou um credor que ameaça cobrar a dívida, nem um devedor que se recusa a pagá-la. Olha a comparação, a parábolazinha que ele usa. Mas olha o que ele termina dizendo. Ainda assim, todos me amaldiçoam. Dá para entender isso? Lembra que eu falei que ele é considerado um traidor da nação? Imagine um homem falando da parte de Deus e todo mundo questionando. E todo mundo amaldiçoando, e todo mundo perseguindo. Olha o que ele continua dizendo a partir do versículo de número 15. Senhor, tu sabes o que me tem acontecido, intervém, ajuda-me e castiga meus perseguidores, dá-me tempo. Não permitas que eu morra ainda jovem, é por teu nome que tenho sofrido humilhações. Quando descobri tuas palavras, devorei-as. São minha alegria e dão prazer a meu coração, pois pertenço a ti, ó Senhor, Deus dos exércitos. Nunca participei dos banquetes alegres do povo. Sentei-me sozinho, porque tua mão pesava sobre mim, e enchi-me de indignação com os pecados deles. Por que então continuo a sofrer? Por que minha ferida não tem cura? Teu socorro parece incerto, como um riacho inconstante. É como uma fonte que secou. Está entendendo o que o Jeremias está dizendo? Você tem coragem de dizer isso para Deus? Ele está dizendo isso. Ele está se lamentando. Ele está abrindo o seu coração, rasgando o seu coração. Ele está fazendo isso. Porque dói. Se você depois der uma olhadinha, o livro é grande, gente. Prepare-se, e os capítulos mais longos estão no final. São 52. Tem uns capítulos curtinhos, mas tem uns capítulos enormes. Inclusive, Deus diz para ele assim, ó, não vai casar. Proibiu de casar. Deus disse, você não vai se casar. A gente precisa de referência. De referência de gente que, porque levou Deus a sério, submeteu-se a tudo o que isso significou. Para a gente parar, prestar atenção na nossa vida, eu, você, desde dentro das nossas casas, ao lado dos nossos, e no que tem representado para a gente ser gente nesse mundo, nesse tempo em que nós vivemos. Quando a gente ainda vai para essa questão do Jeremias, a gente fala assim, mas então o cara foi um fracasso, porque ele profetizou por 40 anos, Ellen, e o povo não se converteu, e o povo não deu um passo atrás, e o povo não levou ele em conta. O cara foi um fiasco, porque é a leitura que a gente vai fazer. Se a gente olhar assim, né, Tavinho? O que ele conseguiu de resultado? Nada. Zero. Mas se a gente olhar do ponto de vista de Deus, ele foi um sucesso. Porque ele fez rigorosamente tudo o que precisava ser feito. Você está disposto a continuar, permanecer, perseverar em continuar fazendo aquilo que é certo, ainda que você não veja a curto prazo, a médio prazo, ainda que você não veja no horizonte nenhum fruto do que você sabe é o certo a fazer? Essa é uma pergunta importante para a gente responder aqui. Quem sabe alguns de nós aqui já deixaram de fazer certo porque já sucumbiram,
porque já desistiram, porque já desanimaram, e fazer o que é certo, desde as primeiras coisas da nossa vida, que dizem respeito às coisas que nós fazemos desde as nossas casas. Tem gente lá que vive com você? Tem gente lá que mora com você? Tem gente lá que faz parte da sua família, da sua parentela? Tem gente com quem você se relaciona no trabalho? Tem gente com quem você vive nesse mundo? Claro que tem, por favor, não diga que não tem. Tem. Então, persevere em fazer o que precisa ser feito. Apesar de qualquer circunstância da sua vida hoje, apesar de qualquer circunstância que apareça por aí, daqui a pouco, daqui a um ano, daqui a um tempo. Diga para quem está ao seu lado, persevere e faça o que é certo. Persevere. Persevere. Persevere em fazer o que é certo. Olha a resposta de Deus para Jeremias no capítulo 15 mesmo, os versículos 19 e seguintes. Ó, atenção, para mim e para você. Assim diz o Senhor, se voltar para mim, eu o restaurarei, para que possa continuar a me servir. Diz para quem está ao seu lado, é o Senhor quem restaura você. Tantas vezes na vida quando você precisar, é o Senhor quem vai restaurar, Ele é a fonte. Para quê? Com qual objetivo? Para você poder continuar servindo Ele. Para você poder continuar levando Deus em conta na sua vida e continuar declarando, eu só tenho um a quem eu sirvo e é por esse que eu vivo e permaneço fazendo o que é certo. E aí ele continua e diz assim, se disser palavras de valor em vez de palavras inúteis, será meu porta-voz, uma condição. Você os influenciará, mas não deixará que o influenciem. Presta atenção nessa declaração e diga se ela não é mais atual do que qualquer outra. Lutarão contra você como um exército, mas o tornarei invencível como uma muralha de bronze. Não o vencerão, pois estou com você para protegê-lo e guiá-lo. Eu, o Senhor, falei. Certamente o livrarei desses homens perversos e o resgatarei de suas mãos cruéis. Eu estou falando de um tempo global difícil que nós estamos vivendo. Por favor, não minimize a nível apenas de uma nação. Eu estou falando de um tempo global, onde nós somos gente nesse mundo e a nossa identidade é ser igreja de Jesus. Vocês estão me entendendo? Igreja de Jesus. Com tudo o que é desumanidade com as quais nós temos que lidar. Nós somos influência e não chamados a sermos influenciáveis. Jeremias teve que seguir nisso. Ele teve que seguir nesse curso. Como diz o Salmo 37, versículos 3 a 5. Confie no Senhor, faça o bem. Você viverá seguro na terra e prosperará. Busque no Senhor a sua alegria e Ele lhe dará os desejos do seu coração. Entregue o seu caminho ao Senhor, confie nele e Ele o ajudará. Jeremias, gente, muito tempo depois, ele continua sendo um porta-voz de Deus, tanto que nós estamos aqui com as nossas Bíblias abertas no livro que ele escreveu. Nós estamos com o livro da vida de Jeremias aberto, e nós estamos olhando para ver se foi isso mesmo. E nós estamos descobrindo, esse homem, ele soube o que foi sofrer, inclusive ele é conhecido como o profeta chorão. Tem momentos no livro que diz assim, Jeremias chorou. Ele chorou por sua nação, ele chorou por seu povo, ele chorou por um estado de coisas, por saber que apesar de ser a mão do Senhor, era necessário que isso acontecesse. Ele estava ali, mas ele perseverou em fazer o que era preciso. Perseverar em fazer o que era preciso. E por intermédio dele, Deus se revelou. Por intermédio dele, Deus se manifestou. Então entenda isso. Deus, Ele quer se manifestar por seu intermédio.
Diga para quem está ao seu lado: Deus quer se manifestar por seu intermédio. Por seu intermédio. E não ache que isso é pouco. Não ache que isso é pouco. Ali onde você está, qual é o momento que você está vivendo? Qual é o momento que você está vivendo? Qual é a etapa em que você está? A gente tem gente aqui vivendo os mais distintos momentos nas suas vidas. Deus quer se manifestar através de você, onde você está, ao lado das pessoas com quem você convive. Não ache que Deus deu um tempo para você, assim, agora é um tempo na sua vida, você só se concentre nisso e esqueça que eu existo, vai lá que daqui uns 4, 5, 6 anos a gente se encontra de novo, daí eu vou usar você. Não, Deus quer se manifestar agora, desde onde você está. Então persevere em fazer o que precisa ser feito. Tem algumas coisas, gente, importantes. Oração. Parece que tem um povo neste país descobrindo o caminho da oração. Descobrindo. Deus vai se mover em favor dos seus propósitos eternos para uma igreja que o busca. Os propósitos são dele, o jeito é dele. Certo? Tem coisas que dizem respeito às nossas posturas. E isso está ligado, portanto, ao nosso testemunho. Preserve o seu testemunho como gente que foi convidada a aparecer com Jesus. E o que aparece da gente tem que ser assim, em seus passos, o que faria Jesus. Como é que Jesus diria, como é que Jesus faria, como é que ele se apresentaria. É assim. Ele é o nosso referencial. Amém? Ele é o nosso referencial para a vida, gente. Então é dessa consciência que Jeremias era feito. É dessa consciência que ele era feito. Eu vou seguir fazendo o que precisa ser feito. E assim Deus se revelou por intermédio de Jeremias para os seus. Teve momentos aqui no livro que Deus levanta pessoas para impedir que Jeremias fosse morto, porque queriam matá-lo. Deus não disse que agiria? Deus preparou pessoas em determinados momentos que o protegeram para que ele não morresse. Depois você lê o livro. Mas olha, uma segunda questão importante aqui, é que nós precisamos, vou usar uma palavra poética, assim que nem o pastor Fábio quando começou a ministração da Santa Ceia hoje. Foi poético. Mas foi muito bom, preciso. Pastor, nem reparei, então depois você vai na gravação e você vê lá, escuta de novo ele falando. Reformule a sua vida a partir de quem Deus é. É isso mesmo. Reformule a sua vida a partir de quem Deus é. Isso envolve a maneira como ele funciona. Jeremias teve que fazer isso a sua história toda. Porque, vamos lá, qual o efeito de uma catástrofe na vida da gente? Não é fácil. A gente não está brincando aqui de contar a história dolorida e a gente achar que está tudo bem. Esse negócio é de verdade, foi de verdade para ele. A catástrofe se instalou na sua nação. No livro de Lamentações que ele escreve, ele lamenta, ele chora de verdade, ele fala assim, quando eu me lembro de como eram as coisas, de como elas ficaram, de como elas estão, é tragédia humana da pior qualidade. No final do livro diz que o rei de Zedequias foi perseguido pelo exército da Babilônia, ele foi levado, e mantiveram ele vivo, preso, para ver os próprios filhos serem mortos. Foi a última coisa que ele viu, porque depois arrancaram os seus olhos, e ele ficou aprisionado na masmorra até morrer. O Nabucodonosor de bonzinho não tinha nada. Nós não estamos falando de um negócio assim, sabe, tipo light, nós estamos dizendo aqui de tragédia, de caos humano. Esses são os dias que Jeremias está vivenciando. Ele só não profetizou, não, ele viveu tudo isso e um pouco mais.
É desse tipo de coisa que a gente está falando. Então, o que acontece na gente quando a gente, Davi, é esmagado pelas circunstâncias? O que acontece na gente? Tem algumas coisas que podem acontecer. Nós podemos abandonar o Senhor, chutar o pau da barraca e falar assim, ó, não acredito mais em nada. E tchau, fui. E porque isso é coisa de gente, tem gente que faz assim. Tem gente que faz assim. Agora, se coloque no lugar dessas pessoas. É legítimo se você pensar assim. Elas estão reagindo humanamente falando a um estado de coisas na sua vida. Mas pior do que isso é você se retirar de um ambiente onde o que se invoca é o nome do eterno Deus, único, real e verdadeiro, para você buscar em outros. Para você buscar em outras fontes, para você passar a confiar em outras possibilidades. E tem gente que faz assim também. Então, a única chance que a gente tem é se nós nos harmonizarmos com Deus a partir de quem Ele é. Então isso passa muito por aquilo que a gente tem com Deus. E é esse resgate que o Jeremias ele foi fazendo com Deus. Por que ele rasga o coração? Porque ele precisa contar para alguém o que está acontecendo com ele. Para quem que ele vai contar em primeiro lugar? Para aquele que disse umas coisas importantes para ele desde quando chamou. Lá no capítulo 1 de Jeremias, está escrito o seguinte, olha, Jeremias capítulo de número 1, e está escrito assim, olha, versículo de número 4, o Senhor me deu esta mensagem. Então presta atenção, isso é muito de Jeremias. O Senhor falou comigo, e o que ele disse foi o seguinte, eu o conheci antes de formá-lo no ventre de sua mãe. Antes de você nascer, eu o separei. E eu o nomeei para ser profeta às nações. Sou eu, Jeremias. Sou eu, Jeremias. Antes de mais nada, sou eu na sua vida. Antes, o motivo de tudo sou eu. Sou eu, Jeremias. Então eu disse, ó soberano Senhor, não sou capaz de falar em teu nome, sou jovem demais para isso. E o Senhor respondeu, não diga, sou jovem demais, pois você irá aonde eu o enviar e dirá o que eu lhe ordenar. E não tenha medo do povo, pois estarei com você e o protegerei. Eu, o Senhor, falei. Para a gente harmonizar a nossa história, nós temos que levar em conta estas coisas que nós temos com Deus, porque ou nós temos ou nós temos. O que é que você tem com Deus? Porque você vai precisar lembrar dessa voz que um dia já falou com você. Quantos já ouviram a voz de Deus na sua vida? Já ouviram? Tem alguns que eu acho que nunca ouviram. Quantos já ouviram? Levante a sua mão. Todo mundo que já ouviu. Deus chamou você. Você não está aqui porque Deus chamou você? Então vai ter momentos que você vai ter que harmonizar a sua história e a sua vida com quem Deus é. Ele me chamou. Quantas vezes Jeremias teve que lembrar? Não, para eu perseverar em fazer o que é certo, eu tenho que me lembrar que foi exatamente para isso que eu fui chamado. Disso depende o ministério de um pastor, o ministério de um evangelista, o ministério de um profeta de Deus. Disso depende o ministério de um professor. Disso depende a sua condição como um homem de Deus, como uma mulher de Deus, de se lembrar que Deus olhou para você, enxergou você e chamou você, para você reagir na sua vida, desde quando Ele te chamou, a despeito das lidas com as quais nós teremos que enfrentar. E é por isso que o Jeremias, ele viveu o desastre, sofreu tudo ao lado e no meio da sua gente, teve que tomar uma decisão com o que ele faria com isso. Ou eu me entrego a uma profunda amargura, ou eu me rendo completamente para Deus.
E é por isso que lá no livro de Lamentações, tem aquele texto que a gente tem assim no nosso coração, e que é bom a gente agora resgatar. Lamentações de Jeremias, capítulo 3, os versículos de 19 a 26, onde ele vai dizer para a gente o seguinte, a partir do 19, vocês conseguem colocar ali, para mim eu aproveito pelo telão. Como é amargo recordar meu sofrimento e o meu desamparo. Fato, dor, como é amargo. Aí eu lembro-me sempre destes dias terríveis, enquanto eu lamento a minha perda. É de verdade o negócio. Ainda ouso, diga assim, porém, ter esperança quando me recordo disto. Quando é que ele tem esperança? Vamos ler juntos? O amor do Senhor não tem fim, suas misericórdias são inesgotáveis. Eu tenho uma dor sim, mas o Deus que me chamou é o Deus do amor, e o seu amor não tem fim. Ele continua no controle, porque grande é a sua fidelidade. E sabe o que acontece todo dia de manhã? Ele sabe. As suas misericórdias se renovam cada manhã. Porque eu digo a mim mesmo, olha como é importante isso. O Senhor é a minha porção, por isso esperarei nele. Tem mais um pouquinho. O Senhor é bom, vamos dizer juntos? O Senhor é bom para os que dependem dele, para os que o buscam. Então, terminando aqui, é uma questão de perspectiva. Eu tenho a realidade lida, experimentada com tudo que ela representa, com toda a dor que ela causa em mim. Mas eu tenho a realidade enfrentada na perspectiva e na companhia do Deus que me chamou e do Deus que me ama. E só porque Ele me ama, Ele me chamou para ser dele. Ele agiu de bondade, apesar de eu não merecer. E Ele trabalha com misericórdia, porque apesar de eu merecer muita coisa, Ele não permite que eu receba tudo aquilo que da parte dEle eu mereceria receber. Ele me chama de filho, Ele me chama de seu. Ele está comigo agora e um dia eu estarei com Ele no porvir. Então essa é a escolha que a gente tem que fazer, harmonizar a nossa vida a partir de quem Deus é, e o Senhor é bom. Mas para encerrar, aqui no livro de Jeremias, nós vamos encontrar uma mescla de condenação do povo e de declarações de Deus a respeito do seu amor por esse povo e da esperança da restauração. Como é importante a gente olhar para isso e a gente perceber o seguinte: Deus nunca perdeu o controle, nunca. Diga para quem está ao seu lado, Ele nunca perdeu o controle. A Bíblia é um registro, homens e mulheres que viveram com Deus, pessoas que foram infladas por Deus, escreveram da parte de Deus esse registro, como um registro muito nosso, mas foi gente que escreveu. Você ia acreditar mais se fosse anjo? Se fosse algum ser alado que escrevesse, você ia acreditar mais? Que bom que gente como a gente deixou esse relato para a gente. E aí então, no capítulo 23, Deus sempre aponta, no meio de todo o tratamento que Deus está fazendo, de todas as coisas difíceis que Jeremias tem para dizer para o povo, mas Deus já está apontando, olha,
não é o ponto final, isso pelo qual vocês precisam passar. Eu preciso disciplinar vocês, eu preciso tratar com vocês, porque vocês quebraram um acordo, vocês quebraram um contrato, vocês não estão com juízo. A história de vocês não vai terminar bem se for do jeito de vocês, por isso eu preciso interferir. Mas Deus chega e sempre vai dizer coisas como essa, capítulo 23, versículos a partir do 5. Pois está chegando o dia, diz o Senhor, em que levantarei um renovo, um descendente justo da linhagem do rei Davi. Ele reinará com sabedoria e fará o que é justo e certo em toda a terra. E este será o seu nome, o Senhor é a nossa justiça. Nesse dia, Judá será salvo e Israel viverá em segurança. Perceberam o detalhe? Judá e Israel, os dois povos divididos. Deus tem um olhar para o seu povo, para a sua gente. Deus tem algo preparado que nos diz respeito para todos os que são seus. Isso está cheio de esperança, está cheio de propósito, está cheio do controle de Deus sempre na história. No capítulo 30 aqui de Jeremias, os versículos de número 2, onde diz assim: assim diz o Senhor, o Deus de Israel, Jeremias, registre por escrito tudo o que eu lhe disse, porque está chegando o dia em que restaurarei meu povo de Israel e de Judá. Eu os trarei para casa, para esta terra que dei a seus antepassados, e eles voltarão a possuí-la. Eu, o Senhor, falei. Promessa e cumprida. Dita e cumprida na história, gente. E não importa o tempo que leva, Deus é fiel para fazer e fez. Israel é um grande milagre da humanidade. É só você buscar essas coisas nos escritos nossos. Não estou falando de escritos por crentes, por gente da fé, pela história humana. Deus, Ele nunca perdeu o controle. E aí nós vamos para aquele texto que nós lemos, que é o capítulo 31, para a gente fechar aqui. Porque aqui no capítulo 31, no versículo de número 22, tem uma pergunta, mas tem uma resposta da parte do Senhor. Diz assim: porque o Senhor fará algo novo acontecer, e Israel abraçará o seu Deus. A novidade de Deus é aquilo que precisa mover o nosso coração. O que será que Deus está preparando para o meu amanhã? O que será que Deus está preparando para a minha família? O que será que Deus está preparando para a igreja onde o Senhor me plantou? O que será que Deus está preparando para a minha nação? Qual que é o nosso papel no plano maior, que é o projeto de Deus em favor de todas as gentes? De todas as gentes. O que é que Deus está fazendo? Como é que Deus está conspirando? Tem no capítulo 20, versículo 7 aqui de Jeremias, um momento em que o Jeremias ele diz assim: o Senhor me enganou. O Senhor me constrangeu. Em outras traduções, o Senhor me seduziu. Mas quando o Senhor põe as tuas palavras no meu coração, eu não me contenho, eu não consigo não dizê-las. Porque ele está cheio de Deus, apesar da dor. Apesar da dor, uma pessoa pode estar cheia de Deus. Apesar da dor, uma pessoa pode viver cheia de Deus. Apesar da dor, uma pessoa pode viver só para Deus, para os seus propósitos. Porque os propósitos de Deus numa vida de uma pessoa assim, dão para essa pessoa a satisfação que essa pessoa precisa para continuar vivendo. Porque nós nos frustramos e vamos continuar nos frustrando sempre que as nossas idealizações não passarem das coisas que nós queremos. Mas quando nós estivermos cheios da vontade de Deus,
nós vamos entregar os nossos caminhos ao Senhor, e o mais Ele vai fazer, porque os nossos caminhos serão os caminhos que Deus deseja nós percorramos. Deleita-te do Senhor, agrada-te do Senhor, e Ele satisfará os desejos do seu coração. É isso que nós precisamos entender, é a grande resposta que nós devemos dar à nossa vida aqui neste mundo. Gente como eu, gente como você, o profeta, ele está cheio de satisfação. E aí no versículo 25, diz assim, capítulo 31, versículo 25, Deus dizendo, pois dei descanso aos exaustos e alegria aos aflitos. Quando o Jeremias ele tem essa experiência aqui, ele faz uma declaração que é o destaque aqui que nós iniciamos a palavra para construir esse nosso caminho. E aí então diz que no versículo 26, então eu acordei e olhei ao redor. O que ele via ao redor? Caos. O que ele via ao redor? O juízo de Deus se manifestando. O que ele via ao redor? Tinha mudado a realidade? Não, mas ao mesmo tempo sim, porque tudo é uma questão de perspectiva, e da maneira como você decide enfrentar a sua vida. E olha o que ele declara, o meu sono havia sido muito agradável. É o tipo de descanso que a gente só encontra em Deus, e é de verdade. Esse homem foi de verdade, é esse homem que está falando com a gente. E finalmente, versículo 31, está chegando o dia. Diga para quem está ao seu lado, está chegando o dia. Está chegando o dia. Isso pertence ao Senhor, mas Deus está dizendo, está chegando o dia. Viva nessa perspectiva. Quando eu estou pressionado por tudo que não ajuda, quando eu estou pressionado por tudo aquilo que eu não posso mudar, e a maior parte das coisas e realidades com as quais eu convivo, eu não posso mudar. E eu me lembro de textos como esse, e escuto meu Deus dizendo, Júnior, está chegando o dia, está chegando o dia, e aí vem essa palavra, em que farei uma nova aliança com o povo de Israel e de Judá, versículo 33, e esta é a nova aliança que farei com o povo de Israel, depois daqueles dias, diz o Senhor, eu porei as minhas leis em sua mente, e as escreverei em seu coração, serei o seu Deus, e eles serão o meu povo. Quem que está dizendo que pode fazer essas coisas e fará? É o Senhor. É o Senhor, e só Ele pode, pastor Fábio. E eu creio que Ele está fazendo e que Ele vai fazer. Porque é isso que transforma a vida da gente, é isso que transforma uma gente, é isso que transforma um povo, é isso que transforma uma nação, é isso que transforma uma população mundial, é se o Senhor avançar como só Ele pode. E ao invés de leis escritas em tábuas de pedra, essas leis forem impressas no nosso próprio coração. Porque só o Senhor pode nos levar a nós nos submetermos a tudo isso. Hoje de manhã, nós vamos gastar os minutinhos que nós temos aqui, para que os irmãos da música que prepararam uma canção possam chegar e possam declará-la enquanto você ora. E eu estou convidando você, para que você possa vir aqui para esse altar, e para que você possa trazer as suas decepções, para que você possa trazer as suas desilusões, para que você possa trazer as suas frustrações, para que você possa trazer esse cenário que você um dia parou, pensou e fala assim, não deu certo, não está dando certo, para que você possa trazer essa bagagem, e para que você possa aqui na presença do Senhor, entregá-las ao Senhor, para que você possa vir aqui ao altar do Senhor, e você possa também fazer confissão nos seguintes termos, aqui tem diversos motivos, e ninguém aqui está interessado no porquê que você vem, nós estamos interessados em que vindo, você saia daqui abençoado por Deus. Pessoas que se rebelaram contra Deus, que se revoltaram contra Deus, que estão com um pé atrás com Deus, que estão assim com a pulga atrás da orelha em relação a Deus.
pessoas que têm os seus motivos contra Deus, pessoas que têm os seus sentimentos em relação às coisas que dizem respeito à sua história, aos seus, e que você atribui a Deus. Tem muitas coisas, e que por esse motivo talvez deram um passo atrás, deixaram de fazer aquilo que é certo, não se sentem motivados a seguir e a fazer o que é certo. Mas hoje você toma uma decisão: Senhor, eu vou ao teu altar para pedir ajuda, porque eu quero seguir na minha vida fazendo aquilo que precisa ser feito. Começa lá dentro da minha casa, e por onde quer que eu vá, por onde quer que eu for, o meu testemunho será substância, e começa com a minha decisão. Eu quero, Senhor, harmonizar a minha vida com o Senhor, com quem Tu és. Eu preciso harmonizar, eu preciso me liberar das minhas bagagens, e eu preciso assumir que é melhor esperar em Ti, do que sair fazendo do meu jeito, do que sair atropelando as coisas, do que seguir, continuar vivendo como eu tenho vivido. Não está bom assim. Eu quero hoje declarar a minha fé no Senhor, a minha confiança no Senhor, a minha dependência no Senhor. Eu não sei o que o futuro me reserva a mim, para a minha família, para a gente aqui na nossa pátria, na nossa nação, para a gente como gente neste mundo. O que será que vem pela frente? Será que vai ter mais pandemia? O que vai ter pela frente? Vai ter mais guerra? O que será que vai acontecer? Eu não quero viver nessa incerteza, eu quero viver na dependência do Senhor, que está no controle de todas as coisas. Tantas notícias, tantas coisas, de tanto movimento esses últimos anos, trouxeram medo ao meu coração, colocaram sobre mim. Então tem bagagens que são nossas, tem realidades que são humanitárias, que são circunstanciais do que significa ser gente nesse mundo. Eu carrego uma dor, pastor, eu carrego uma dor, Senhor, eu carrego um desconforto, seja o que for, mas hoje pela manhã eu quero colocar na Tua presença, eu quero receber a ajuda do Senhor. O que eu gostaria que vocês fizessem? Se vocês viessem aqui para este altar e se colocassem aqui, para que depois que vocês chegarem neste altar e se colocarem aqui, pelos motivos que você traz com você, os nossos intercessores possam vir, estender as mãos sobre você e clamar a Deus pela sua vida, pela sua história, pela sua família. O irmão Lourenço já chegou. Talvez você também queira chegar, talvez você também possa chegar. Talvez você não possa chegar, pastor, eu não consigo me ajoelhar ali. Então fique sentadinho aí, não tem problema. Mas não deixe neste momento de fazer parte deste nosso movimento de oração. Vamos cantar esta canção e orar na sequência pela sua vida. Que
Vamos orar ao Senhor, queridos. Talvez você ficou aí assentado, mas queira dobrar os seus joelhos um instantezinho na presença do Senhor. E se você não pode mesmo, fique tranquilo. Com certeza, a atitude do seu coração, a sua iniciativa de fé, é aquilo que de melhor você pode entregar a Ele, ao Eterno, ao Senhor nosso Deus. Deus nosso amado Pai, nós queremos te agradecer hoje pela manhã. Chegamos aqui, reservamos este tempo para nos encontrarmos como igreja do Senhor, para declararmos a nossa fé de diversas maneiras, cantando, contribuindo. Sentamos à mesa, ó Deus, e naquele memorial precioso, nós anunciamos a Tua morte, enquanto aguardamos a Tua vinda, Senhor Jesus, e te agradecemos por sermos este povo abraçado nesta aliança em Cristo Jesus renovada em favor de todos nós. Nesta manhã nós queremos reconhecer, Senhor nosso Deus, quanta dor ao longo dos anos podemos assim acumular como bagagem nossa, por diversos motivos, Senhor, por tanta coisa que faz parte da nossa história. Eis aqui os teus filhos e as tuas filhas, aqui estão estes homens e estas mulheres, e também nas suas casas, que têm, Senhor, os cenários mais diversos, marcados de verdade, por uma realidade dolorida, ó Deus, e isso nos afetou. Isso tem afetado e sempre nos afetará, gente que nós somos. E talvez alguns de nós, Senhor, no tempo, tenhamos, Senhor, reagido mal, lidado mal. Eis-nos aqui para dizer, Senhor, perdoa-nos pelos momentos em que nós não lidamos direito com isso, em que nós nos rebelamos, em que nós nos revoltamos, em que nós, Senhor, vacilamos, em que nós deixamos, Senhor, de seguir fazendo o que era preciso. O Senhor contava conosco, o Senhor queria operar através da gente, em favor de outros, em favor dos nossos. Passava pelas nossas mãos coisas que o Senhor queria trazer à existência naqueles momentos, mas nós sucumbimos, nós não conseguimos perseverar. Estamos aqui, Senhor, para declarar a nossa parte, para declarar a nossa culpa, a nossa responsabilidade, mas estamos aqui, Senhor, para receber o seu perdão. Nós estamos aqui para dizer, Senhor, não vai mais acontecer isso. Nós estamos aqui renovando a nossa fé, declarando, ó Deus, que nós perseveraremos em fazer aquilo que precisa ser feito, que uma nova consciência, uma novidade de vida, de novo, ó Deus, se estabelece na nossa história. Que o Senhor venha ao nosso encontro hoje pela manhã, e pelo Teu Espírito o Senhor está restaurando, Senhor. Ó Deus, nós chegamos aqui exaustos, chegamos aqui cansados, chegamos aqui doloridos, mas o Senhor é aquele que restaura o exausto. O Senhor é aquele que renova a alegria a partir das nossas motivações. Nós queremos, ó Deus, como que sair deste momento de culto, de oração, de celebração, como quem está acordando e depois de um sono agradável, de um sono reparador, sabendo que é o Senhor quem tem escrito no nosso coração, desde a nossa mente, ó Deus, as Tuas palavras, e tem colocado na gente, Senhor, ó Deus, um novo senso de responsabilidade, para que nós possamos, Senhor, nos harmonizarmos perfeitamente ao Senhor, para que quando a nossa vida, ela se manifestar como que uma música, todos que a ouvirem, possam ser contagiados, que, ó Deus, esta letra desta canção, que a melodia desta canção que será exalada com a nossa vida,
Entre, Senhor, nas pessoas, e as pessoas elas não possam se livrar desta canção, não possam se livrar do impacto, da influência das nossas vidas. Tudo isso, Senhor, porque nós estamos aqui na Tua presença, diante do Deus que é o único verdadeiro e vivo Deus, para que, ó Deus, a nossa história seja tocada hoje pela manhã, e nós sejamos devolvidos, Senhor, para o nosso dia a dia, desde esta celebração, ó Deus, como quem faz parte deste novo tempo em Cristo Jesus para a humanidade inteira. E esta, ó Deus, é a nossa oportunidade de fazermos a diferença, através da nossa postura de fé, através do nosso testemunho todo dia ao lado de todo mundo. Quando nós sairmos daqui como missionários do Senhor, como quem leva a Tua palavra, como quem evangeliza desde os da nossa casa, a partir da força da vida do Senhor em nós derramada, em nós misturada, nós Te damos graças hoje pela manhã. Abençoe a cada um dos Seus filhos e das Suas filhas, a cada família que está aqui, Senhor, hoje pela manhã representada. Cumpre em cada um o Teu propósito eterno. Nós oramos agradecidos no santo nome do Senhor Jesus. E abra as suas mãos, e que o Senhor Deus te abençoe e te guarde, e que o Senhor faça resplandecer o rosto sobre ti, e o Senhor tenha misericórdia de ti, que o Senhor guarde a tua entrada, e que o Senhor guarde a sua saída, e que o Senhor te dê a paz, e que a graça do nosso Senhor e do nosso Salvador Jesus Cristo, e que o amor de Deus, o nosso Pai, e que as benditas consolações do Espírito Santo sejam sobre a sua vida, hoje e para todos sempre. E o povo de Deus diz: amém, amém e amém. Louvado seja o nome de Jesus. Vamos aplaudir o nome de Jesus antes de sairmos, queridos. Um bom domingo e uma boa semana para todos vocês. Deus seja louvado.